Ator, músico, youtuber, jornalista e influencer. Será que tem interseção entre todas essas figuras? Bom, todos fazem parte aí da indústria criativa, que é justamente focada na produção de propriedade intelectual. Eu sou Isabela Gonçalves e este é o Dialéticas, um podcast de divulgação científica que também faz parte da indústria criativa e que discute os temas da atualidade a partir da produção científica. Eu falo de Mainz, na Alemanha, e diretamente do Porto, meu outro amigo de Dialéticas, Giovanni Ramos. Olá, Gil, como é que você tá? Olá, Bela, olá, Raul, olá, ouvinte do Dialéticas. E só lembrar, Bela, você falou youtuber, mas não falou podcaster, né? Pode colocar o podcaster também. Bom, hoje a gente também trouxe um amigo nosso lá dos tempos chuvosos da Covilhã. Ele é doutor em estudos da mídia pela UFRN e em ciências da comunicação pela UB. E aí, Raul, como é que você tá? Oi, gente. Bom dia, né? Aqui de Campina Grande, Paraíba, né? Vocês estão aí na Europa, né? Para completar aqui a nossa descrição geográfica, né? Bom dia para mim, boa tarde para vocês, né? Então, é um prazer reencontrar vocês, mesmo que de maneira remota, né? Mas é um prazer e espero que a gente tenha uma boa conversa hoje, esse bate-papo legal aí sobre um tema que é bastante pertinente, né? Para quem quer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no nosso ecossistema econômico, comunicacional e tecnológico. Bom, hoje, caras e caros ouvintes, nós vamos debater um pouco sobre a indústria criativa e inovações no modelo de negócio do jornalismo. Para isso, a gente trouxe o artigo Marcas da Indústria Criativa em ONGs Jornalísticas do Brasil, de autoria de Edson Capuano. E quem faz a tese é o Giovanni Ramos. Tese. Bom, como a Bela já falou na apresentação desse podcast, a gente está falando hoje sobre a indústria criativa. A gente está falando sobre arte, a gente está falando sobre design, a gente está falando sobre comunicação e vários outros pontos da economia de hoje que representam, inclusive o artigo que a gente está hoje debatendo já começa trazendo bem na parte inicial do texto, cerca de 8 a 10% do PIB do mundo. Então não é uma economia periférica mais. Estamos falando de uma economia muito importante, algo que realmente movimenta muito dinheiro no mundo. Só que no Brasil, são cerca de 2,4% do PIB nacional e 8,54% dos empregos. Mas o que é interessante? Ele começa explicando que esse conceito de indústria criativa é um termo novo, né? Isso começou a ser estudado como política pública a partir dos anos 90, inclusive o autor cita a Austrália como o primeiro país a discutir isso de fato. Mas o que o autor aqui ele buscou nesse artigo? É trazer isso para o jornalismo. Então ele vai pegar esse conceito de indústria criativa e vai levar ao jornalismo. O que nós temos hoje de projetos de comunicação, de jornalismo, desses novos modelos de negócio de jornalismo que dá para se enquadrar como indústria criativa, e ele faz aqui uma interseção do conceito do que é a indústria criativa, do quais são as marcas, né, como é o título, com os projetos que existem hoje no Brasil. Para isso, o que ele fez? Primeiro, ele faz aqui uma separação, que é bem interessante, como é que eles vão analisar as categorias que ele utiliza para ver onde é que há inovação, onde é que há indústria criativa. Ele analisa sobre a estrutura da empresa, se há alguma coisa de inovador, a respeito do modelo de jornalismo, se o conteúdo mudou, o canal que é distribuído, o relacionamento com o público e o conteúdo em si. Como é que o autor define o que é um projeto jornalístico que possa ser enquadrado como indústria criativa? Ele utilizou como base um levantamento da agência pública, que fez um trabalho bem legal sobre esses projetos de indústria criativa no jornalismo no Brasil, e ali foram apontados 73 iniciativas jornalísticas que podem ser enquadradas. E aí vou citar alguns nomes aqui, que talvez o público já conhece: Mídia Ninja, a Farol Jornalismo, a Agência de Secagem aos Fatos, nós temos o Ponteiro Esquerdo, que é um projeto sensacional de jornalismo esportivo, bem diferente do tradicional, o Jota, que é aquele portal de notícias jurídicas, e ele vai analisar esses projetos, esses 73, ele organiza nos temas que a própria agência pública já tinha feito, e ele vai ver o que há de indústria criativa, o que há de inovação nesses projetos. O resultado não é uma coisa que me surpreende. Eu estou estudando esse assunto, modelos de negócio no jornalismo, já desde o mestrado, e quando a gente fala em modelo de negócio, a gente tem que considerar tudo, né? Considerar a estrutura organizacional da empresa, o conteúdo, a forma de comunicação com o público, quais são os canais, aqueles novos modelos do Osterwalder. Só que aqui,
Na prática, quando a gente fala em modelos de negócio, a gente sempre acaba indo para a questão do modelo de financiamento. Por quê? Porque é o que mais preocupa o jornalismo hoje. A gente sabe disso. Então, o que ele percebeu de mais inovador nesses projetos? O que mais se destaca nesses projetos que foram levantados pela agência pública? O modelo de financiamento. E o modelo de financiamento é o que mais chamou a atenção no autor, e o que mais chamou a atenção dentro do modelo de financiamento, a gente percebe aqui, a presença do crowdfunding. Né? Eu já falei algumas vezes, acho que até em outros programas do Dialética sobre esse assunto, mas a gente sabe que o jornalismo cada vez mais está buscando esse financiamento através dos seus públicos, da sua audiência, através de uma campanha de ajuda mesmo. Então, isso está vendo cada vez mais uma tendência, mas aqui tem outros pontos interessantes, né? Por exemplo, o próprio projeto do Jota, que trabalha com conteúdo super segmentado e listas de e-mail, né? As newsletters paga. Então, há outros caminhos interessantes, mas o que mais chama a atenção é o seguinte: nós temos muitos projetos no Brasil diferentes que se enquadram na cultura criativa. O Brasil é um país bastante criativo nesse ponto. E onde é que a gente está gastando as energias da nossa criatividade? Em buscar novas formas de financiamento, como principalmente com projetos que envolvam audiência. A gente ainda não conseguiu pensar muito além de buscar com a própria audiência esse sustento. Mas é interessante ver que como o crowdfunding se tornou algo do dia a dia no jornalismo. Cada vez mais a gente fala sobre esse assunto. Cada vez mais a gente vê projetos com a campanha de crowdfunding. E isso acabou virando, no caso, uma marca da indústria criativa no jornalismo brasileiro. Antítese. Raul, eu sei que você estudou aí mediativismo durante seu doutorado, e como que o mediativismo se relaciona com a indústria criativa? Eu queria saber isso aí. Justamente nisso, Bela, na criatividade e na inovação, como o Giovanni colocou aí, a história do financiamento, para manter a iniciativa e para produzir conteúdos, né? As iniciativas que fazem parte da economia criativa, da indústria criativa, elas dependem muito da criatividade, né? Desse senso de horizontalidade para se manter, né? E, além disso, a utilização das possibilidades trazidas pelas tecnologias da informação e comunicação e modelos de organização de trabalho, né, e administrativas mais, como eu disse, horizontalizadas e coletivas. Então, aquela hierarquização que existe nas empresas de comunicação tradicionais, ela pode até acontecer, mas acontece de uma maneira um pouco mais diluída e as decisões são um pouco mais, vamos dizer assim, espalhadas, né? Então, os grupos e os coletivos mediativistas, eles têm que se virar mesmo para sobreviver. No caso do mediativismo e da mídia alternativa, então eu prefiro utilizar essa palavra aí, se virar, do que essa perspectiva mais organizada e mais, vamos dizer assim, adequada à linguagem vamos dizer assim, do sistema capitalista, que é você se adequar às necessidades do mercado. Então, eles se viram da maneira que dá para se manter, através de crowdfunding, através de palestras, através de financiamentos de fundações, e por aí vai. Só que, considerando o conceito que eu trabalho de mediativismo, né, que vem desse grande guarda-chuva teórico que são as mídias alternativas, que tem uma longa tradição teórica, né, desde a década de 60, né, a perspectiva de modelo de negócio, que aí você vai fazer uma coisa para ganhar dinheiro, e o autor utiliza muito esses termos, né, de adequar essa cultura do empreendedorismo, né, negócio, modelo de negócio, startup, se adequar às demandas do mercado. Então, na perspectiva do mediativismo e das mídias alternativas, lembrando que existe muita variedade dentro desse escopo, né? Então, a perspectiva de modelo de negócio, pelo menos pelo que aponta o artigo, não se enquadra na perspectiva no mediativismo, porque no mediativismo, a ideia principal é fazer ativismo a partir das possibilidades que as tecnologias da informação e comunicação proporcionam, mas sem visar liderança ou lucrar, como o artigo coloca, que na perspectiva da inovação você tem que visar a liderança, tem que buscar abrir espaço no mercado, esse tipo de coisa.
Ô Gil, eu sei que você é o rei aí do empreendedorismo, da indústria criativa. Você criou aí uma Não, revista digital na cidade da Covilhã, que chamava Viva Covilhã, depois virou Viva Serra, enfim, daqui a pouco vai ter Viva Portugal, se bobear. E você se inspirou aí nos seus achados de pesquisa do mestrado. E eu queria saber o que você tentou implementar na prática em questão de novos modelos de negócio a partir daquilo que você estudou no mestrado. bom, primeiro só fazer um comentário a respeito do que o Raul disse. Na verdade, a mídia alternativa brasileira, ela não tem esse, como ele deixou bem claro ali, não tem o objetivo de ser um modelo de negócio de sustentar. Porém, o que eles fizeram de criatividade acabou sendo utilizado pelo mercado, né? Porque essa história de crowdfunding, o pessoal da mídia alternativa conhece bem há muito, muito tempo, muito antes, inclusive, a gente usar esse termo em inglês, né? As vaquinhas e as formas de fazer esses financiamentos coletivos. Quanto à questão do Viva Covilhã, naquele primeiro momento, o projeto acabou sendo vendido depois para um investidor, mas no começo a gente tinha muito foco na questão da relação com o público. A gente não ficou, inicialmente a gente não pensou diretamente no modelo de negócios da parte da sustentabilidade financeira. A gente, no primeiro passo, entendia que havia a necessidade de criar uma nova relação da imprensa, da mídia com a região, através do digital, que era um fato novo, não havia nenhuma mídia 100% digital, assim, interativa, multimídia, era uma coisa que foi nova lá, e de fazer uma coisa que a minha intenção no início era buscar um pouco a ideia do jornalismo público, né? Aquela coisa mais participativa, mais próxima da população, mais envolvido com as causas. No caso ali era de cultura e arte e turismo, mas ele tinha essa relação um pouco mais de proximidade. E a gente estava muito preocupado com a questão do, então, no caso, do formato e dessa relação com o público. Bom, Raul, você já falou muito bem sobre a questão do mediativismo e não se adequar a essa linguagem aí capitalista, do modelo de negócio, etc. Mas eu acho que o jornalismo tradicional, como o Gil falou, sofreu muito, principalmente aí no início dessa década, quando a internet começou a se fortalecer, enfim, e ele não soube muito bem se adaptar a essa nova realidade, até porque o jornalismo ele não é nativo digital. Talvez se ele fosse um nativo digital como outras formas aí de mídia alternativa, ele teria conseguido se adaptar melhor. Mas pensando aí no que o mediativismo fez, né, para poder se financiar e conseguir se manter, o que o jornalismo tradicional pode aprender com o mediativismo para se tornar sustentável e a gente conseguir evitar, talvez, esses passaralhos que vivem acontecendo? Na verdade, eu acho que aí tem uma perspectiva aí que é muito mais ampla, né, do que somente o jornalismo em si, né? A gente vive uma cultura, no geral, essa cultura de que você deve estar sempre se superando, deve estar sempre buscando mais, e a perspectiva econômica pede que sempre as empresas cresçam mais, lucrem mais. Então, enquanto o jornalismo estiver baseado na lógica do lucro, quem vai sofrer no final das contas são os trabalhadores do jornalismo, né? Então, são as pessoas que estão nas redações. Quando o dono da empresa achar que aquele lucro que ele tem, por exemplo, de 20% sobre o faturamento, ele achar que é pouco, ele vai dizer, não, vou demitir porque eu quero manter meus 20%, meus 30% de lucro. Então, enquanto a lógica for essa, a tendência nesse mercado que nós temos é de que a gente sofra cada vez mais com isso. Eu visitei, por exemplo, uma redação que eu trabalhei até 2016 e o meu antigo chefe, ele disse, Raul, é o seguinte, hoje em dia a gente tem um trabalho que é feito por 2 pessoas que antes faziam 4. E é verdade. Por quê? Porque as tecnologias da informação e comunicação, através da smartphones, programas de reunião como esse que a gente está utilizando, facilitam muito a vida dos jornalistas, mas, por outro lado, exige cada vez mais deles porque eles têm que dominar tecnicamente muito mais aspectos do que antes. E as empresas sabem disso e muitas delas, infelizmente, não se preocupam com conteúdo, só se preocupam mais com o lucro, principalmente aqui na realidade local, e elas vão sugando da maneira que dá. Então, enquanto a lógica for essa do lucro e não da sustentabilidade, a tendência é que
se complica cada vez mais. Então, essa lógica da indústria criativa, de que você pode fazer negócios sustentáveis, que não, de repente, não se tornem predadores no mercado, se as empresas de comunicação tradicionais, por exemplo, que estão surgindo, que estão tentando se manter, que têm dificuldade, absorver esse tipo de noção, talvez elas tenham mais chances no mercado. Vale dizer que, no caso do mediativismo, a ideia é produzir conteúdo da maneira que for possível, certo? Então, a criatividade ela é uma consequência da necessidade de você praticar o ativismo. Então, o objetivo é estar presente, fazer o registro imediato, empreender resistência, espalhar a informação a partir da defesa de uma causa, como apontam Braz e Câmara, no artigo de 2018, que eles especificam as características do mediativismo. Eu gosto muito quando você fala, Raul, de uma lógica horizontal, em que o principal não é o lucro. Porque quando a gente pensa assim, o jornalismo está em crise, parece que o dono do negócio, sei lá, está passando fome, né? Mas, na verdade, não é isso. É justamente isso que você falou, de que a margem de lucro reduziu. E aí ele não está satisfeito com essa margem de lucro, então aí demite todo mundo e se vira quem está lá para poder produzir mais. Mais ou menos o que a gente tem visto, por exemplo, no modelo de negócios das universidades privadas, em que os professores têm que dar cada vez mais aulas, por exemplo, porque a margem de lucro reduz, aí vai lá e Dux, enfim, que está listada na Bolsa, ou outras empresas que estão listadas na Bolsa querem continuar com a mesma margem de lucro, demitem os professores que são considerados mais caros, contratam recém-mestres, etc., para manter a mesma lógica de lucro. E no caso do artigo que eu gosto dele, é quando ele traz, por exemplo, algumas coisas que os coletivos têm feito para poder sobreviver. Como o Gil falou, o principal seria o crowdfunding, mas também tem, por exemplo, coletivos que fazem curso, livro, fazem consultoria, editais, prestação de serviço, ou seja, isso mostra aquilo que o Caio Túlio Costa fala, que para um modelo de negócio de jornalismo funcionar, você também tem que ampliar o escopo. A produção de conteúdo, ela pode ser o carro-chefe, mas não apenas de jornalismo, talvez pensar em mais forma de produção de conteúdo aí também. Ô Gil, eu queria perguntar para você, nessa lógica aí do jornalismo no âmbito digital, o autor cita alguns aspectos que são necessários para essa inovação no modelo de negócio do jornalismo, que seria, por exemplo, o próprio relacionamento com o público, que você falou que você tentou trazer isso para o Viva Covilhã, a inovação de conteúdo também, a inovação com canal, estrutura do modelo de negócio também. Eu queria saber, no caso brasileiro, quais exemplos que tiveram sucesso aí em alcançar essa inovação, tanto tradicional quanto alternativo aí, pensando nesses dois. Bom, primeiro, o próprio Mídia Ninja, quando aquela cobertura de 2013, dos protestos, eles fizeram um formato de produção de conteúdo, no caso, totalmente inovador, Chamaram todo mundo para participar, conseguiram criar uma rede que ninguém tinha feito algo parecido e funcionou muito bem. Então, ali tu tens um bom exemplo de produção. Com financiamento, como a gente comentou antes, o crowdfunding é o principal, mas, por exemplo, tu tens um caso muito... Aí é bem capitalista, mas é bem interessante, que é o do Jota, porque ele tem uma newsletter paga e bem cara, mas é que ele trabalha com um assunto tão segmentado, que são as decisões jurídicas, que vale muito a pena para quem é escritório de advocacia, por exemplo, pagar para ter informação antes. Então, a exclusividade... O próprio uso da newsletter, nós temos ali o Farol Jornalismo, que faz newsletter, que é muito legal. E a própria agência pública tem a parte dos editais, que é interessante, além do financiamento recorrente, que a gente sempre fala no jornalismo. Então, tem bastante coisas legais. E outra coisa que eu gosto muito da criatividade do brasileiro é no uso, inclusive, das ferramentas. Por exemplo, foi criada agora aquela ferramenta, o Clubhouse. Já tem jornalista utilizando O Clubhouse não foi pensado em ser uma plataforma para os meios de comunicação. Como os blogs não tinham sido, como os podcasts não foram pensados com essa intenção. Mas o jornalista vai lá e eu vou usar isso aqui. Aquela ideia eu não importa qual é a ferramenta, qual o caminho. A gente leva o conteúdo pela ferramenta que o público quiser. E a gente já tem os canais de jornalistas explorando também essa plataforma. Essa criatividade que eu acho muito legal.
Ô, Raul, se você fosse criar aí um negócio ou um modelo, alguma iniciativa da indústria criativa aí, não necessariamente negócio, já que a gente está expandindo aí o conceito para além da ideia de modelo de negócio, o que você criaria dentro da indústria criativa? Bom, para mim, né, especificamente, eu penso em duas perspectivas, que eu não sei se um dia eu terei condições de colocar em prática, né? Seria um podcast ou um canal no YouTube, né, ou então os dois, né, como vocês fazem aí, sobre música, principalmente rock e pop, né, que eu sempre tive essa ideia de trabalhar. Antes, quando eu entrei no jornalismo em 2000, entrei no curso em 2003, eu era um programa de rádio, mas aí eu nunca trabalhei com rádio, fui trabalhar com TV, e aí depois fui fazer graduação, mestrado, doutorado, enfim, nunca tive tempo, e trabalho também. Então, seria uma ideia nessa perspectiva. E a outra ideia que eu teria seria um site de caráter local, aqui na cidade de Campina Grande, né, com reportagens em profundidade, explorando perspectivas multimediáticas e tentando, na medida do possível, inovar nas linguagens audiovisuais. Porque aqui os sites, eu não sei aí como é que vocês, as pesquisas que vocês vêm empreendendo aí, mas eu acho que isso se replica no Brasil inteiro, porque os sites locais aqui são meros reprodutores de releases de governos municipais, estaduais, vereadores, etc. Isso é algo bem já conhecido, né? Então, eu queria fazer algo mais profundo, porque as notícias nesses ambientes nesses sites são muito superficiais, né? Então, só que quando eu penso nisso, eu não consigo vislumbrar uma maneira de fazer isso se sustentar aqui numa cidade com 400 mil habitantes, né? Eu teria que pensar em ampliar para o estado todo, mas mesmo pensando em termos de Paraíba, às vezes eu fico pensando se realmente isso teria uma sustentabilidade sem a exigência de se comprometer com patrocinadores e esse tipo de coisa. Então, seriam essas duas perspectivas. Essa lógica que você fala de reprodução de release, eu acho que acontece muito em cidade média, porque também as redações das cidades médias sofrem muito, porque é pouca gente para cobrir muita coisa. Então, recebe-se, às vezes, um release, às vezes publica, muito baseado no release, às vezes apura, por exemplo, mas apura com poucas fontes, então acaba ficando muito superficial. E se perde muito do que tem de produção de produção cultural na cidade, né? Porque às vezes eu imagino que Campina Grande tem uma riqueza cultural forte, muita banda autoral, por exemplo, que é pouco conhecida, que poderia ser explorada, por exemplo, ou grupos de teatro alternativos. Como fica muito difícil, né, você conseguir alcançar a cidade toda, acaba se esquecendo de muita coisa que acontece na cidade. Eu me lembro que uma vez eu estava na faculdade e a gente criou um coletivo de jornalismo independente focado em música autoral na cidade, que em Juiz de Fora tinha muita música autoral legal. E os músicos ficaram muito felizes com aquilo, porque foi a primeira vez que eles tiveram alguma voz, alguma notoriedade dentro da imprensa local. Isso foi muito interessante. Ô, Gil, e eu falei, né, mais cedo em relação ao seu projeto aí na Viva Covilhã, mas também no Dialéticas, que é uma outra parte aí da sua indústria criativa, do seu empreendedorismo na indústria criativa aí. Você também faz toda a parte operacional do site, de edição, enfim. Pensando aí nos critérios que a gente falou mais cedo, em questão de modelo de negócio no jornalismo, na indústria criativa, enfim, o que você acha que falta para o Dialéticas enquanto modelo de negócio? Bom, primeiro, antes de falar disso, Bela, eu queria só fazer uma pontuação do que vocês disseram antes a respeito de jornalismo local. Muitas vezes caem naquele hard news que acaba tendo como origem os releases da prefeitura. Tem um problema que a internet tem um problema muito grave, que a lógica da remuneração dos produtos digitais hoje está muito relacionada à questão da audiência, algo meramente quantitativo. E um jornal local, ele não tem para fazer aquilo que o Raul está falando, de fazer reportagem em profundidade, multimédia. A gente tinha essa ideia também quando começou o Viva Covilhã, a gente passou por essa dificuldade. Antes disso, eu tive um projeto no Brasil Cidade Plural com o mesmo desafio. Você não consegue produzir um grande volume nessa qualidade. Então, se você parte para um site de notícias, ferrou. Você tem que ter estrutura para fazer muita qualidade.
O ideal, se for quem for querer fazer sobre jornalismo com qualidade no local, é buscar a ideia mais de revista. Ou seja, você vai ter que pensar no modelo de negócio que não vai contar muito com a audiência, porque você não vai ter conteúdo todo dia. E aí você vai conseguir oferecer um produto melhor. Não dá para pensar nessa questão dos números. É um desafio, todo jornalismo local tem um desafio muito grande com a questão dos números. Agora, quanto ao que tu falou, Bela, sobre o Dialéticas, aí nós estamos fazendo aqui um podcast que tem como objetivo principal a divulgação científica. A gente debate os temas do dia a dia, mas o nosso foco aqui é mostrar que tudo que a gente está falando de importante tem gente na academia estudando. O foco é esse do projeto. Então, um projeto desse jamais poderia ser pago. Existe agora a possibilidade, tanto a Apple quanto o Spotify, de oferecer assinaturas, o podcast premium. Eu sou contra no caso do Dialéticas, mas para levar ele adiante, para crescer, a gente vai ter que pensar nele em produtos associados e aí provavelmente educação, workshops, e-books, cursos, MOOCs, aqueles cursos massivos à distância. O caminho seria por aí. Síntese. Bom, uma coisa que me chamou a atenção no artigo foram os números. No caso, por exemplo, da indústria criativa em termos mundiais, a gente tem aí 8 a 10% no PIB, enquanto no Brasil você tem aí 3% do PIB, mais ou menos, um pouco menos que 3%. Isso, como o próprio Gil colocou na tese dele, sinaliza uma possibilidade de crescimento. A indústria criativa no Brasil tem muito a crescer. E eu me lembro que uma vez eu estava dando aula na universidade e os alunos estavam muito tristes, porque eles chegavam na sala de aula e os professores falando dos passaralhos, falando das crises do jornalismo, e eu cheguei na sala de aula falando os modelos de negócio alternativos que estavam em voga, e eu trouxe exemplo, por exemplo, do Think Olga, da agência pública, enfim, da Ponte, e falei, olha, gente, é isso que está aí hoje, hoje em dia, o sonho de vocês, enquanto futuros jornalistas, não é trabalhar na Globo, mas criar a própria iniciativa. Tem uma série de jornalistas aí que nem são associados a qualquer meio de comunicação, produzem conteúdo como freelancer mesmo, e depois vendem grandes reportagens, são inclusive premiados. Bela, eu queria justamente partir daí do que você acabou de dizer. Eu tenho algumas ressalvas, né, e receios também sobre essa lógica do empreendedorismo, né, no qual a indústria criativa enquadra os seus participantes, né? Eu sempre fico receoso com relação à ideia de que você vai, como é que se diz? Se não tem o ônibus, seja seu ônibus. Se não tem o jornal, seja seu jornal. Como essa história do coach, né? Que sempre coloca pra gente. Mas eu acho que no caso do jornalismo, se a lógica que você bem explicou aí for seguida de horizontalidade, de você distribuir a questão dos salários, não ser uma perspectiva de exploração. Então, se você criar uma iniciativa nessa perspectiva e não na perspectiva de lucrar indefinidamente, como as grandes corporações fazem, aí você vai ter condição de ter um trabalho digno, de você ter relações de trabalho saudáveis, de pessoas com a cabeça também saudáveis, né? Ninguém ficando doido de trabalhar 24 horas, de trabalho permanente, de precarização do trabalho, pessoas que podem garantir algum direito social a partir dessa relação de trabalho, não você ficar trabalhando como freelancer o resto da vida e aí tá numa indefinição permanente. Então, a perspectiva da indústria criativa eu acho muito legal. Eu acho que é a saída para o jornalismo, né? Como você colocou, os alunos têm que pensar nisso, de não trabalhar, não é trabalhar na Globo, é criar sua iniciativa, né, de uma maneira muito mais livre e horizontalizada, mas de uma forma que isso não consuma sua vida, que sua vida não se torne somente isso, né? E eu acredito que só a partir de uma lógica horizontal, sem buscar se você se tornar o patrão e lucrar indefinidamente, é que a gente vai conseguir isso. Se o aluno sair pensando que vai criar seu negócio e se tornar o chefão, aí a coisa vai ficar complicada, porque eu fico muito preocupado com a história da precarização do trabalho e da questão da qualidade de vida. A gente tem que falar em empreendedorismo no jornalismo, sim, mas nunca esquecer que a gente está falando sobre isso porque nós chegamos num nível de precarização extremo no jornalismo.
Nós não podemos enxergar o empreendedorismo como uma forma de mascarar, esconder toda a precarização da profissão. A gente tem que parar de achar que todo mundo que envolve com a comunicação vai ser seu próprio gestor. Isso aí, na verdade, é um grande discurso para ser contratado por um jornal como o MEI. Essa que é a verdade. Agora vamos falar o que pode ser realmente interessante. Não pode ser individual. Esses projetos novos, diferentes, criativos, horizontais, eles têm que ser coletivos. Ah, que bom que as pessoas hoje preferem ter o seu próprio projeto do que trabalhar na Globo. Isso, inclusive, teve a Luana Viana, que veio falar sobre podcast, comentou isso também. Ok, mas não pode fazer o teu projeto sozinho. Faça coletivamente. Crie projetos coletivos e aí nessa estrutura coletiva já no formato horizontal. A gente chegou agora no quadro de referências. Pensando aí nas ONGs jornalísticas, eu vou indicar um manual de jornalismo humanizado do Think Olga, que eu acho que é excelente para qualquer pessoa que quer trabalhar com jornalismo. Tem uma série de manuais e é muito interessante, está disponível gratuitamente para qualquer um que queira ler. Raul, o que você quer indicar para a gente? Bom, eu queria indicar o livro Interfaces do Mediativismo, né, que é organizado por Antônio Braz, Marco Túlio Câmara e Cláudio Lessa, né, que foi lançado em 2018, e ele faz um compêndio sobre a questão do mediativismo, da mídia alternativa no Brasil. É uma coletânea muito legal para você entender em que pé anda o mediativismo. Também indico o livro que é resultado da pesquisa da professora Roseli Fígaro, que eu citei aqui, né, que é As Relações de Comunicação e as Condições de Produção do Trabalho de Jornalistas em Arranjos Econômicos Alternativos às Corporações de Mídia, que fala dessa problemática do financiamento, da precarização, de como a realidade da organização laboral deles. E uma série que, assim, o nome da série é Succession, que é da HBO, né, que ela mostra uma grande corporação de mídia e como ela vai, de maneira predatória, se apropriando das startups, das iniciativas de economia criativa, e eles se apropriam, se o negócio não dá lucro, eles vão e desmantelam, entendeu? Então é bem legal. Assim, o pano de fundo é uma briga por uma herança, mas é bem legal para você perceber essas relações também. Isso tem alguma coisa a ver com aquela rede social azul que tem um F? Não, tô brincando. Pois é, né? Nadinha, né? Pois é, eu vou também sugerir duas publicações. Primeiro, vou falar do problema. É um livro que saiu agora, um e-book chamado O Impacto das Plataformas Digitais no Jornalismo, organizado por José Augusto Camargo, e que é um projeto que tem a participação ali da FENAGE, que fala sobre a situação do jornalismo hoje com a tecnologia, que é uma coisa que a gente comentou bastante no programa, né, o impacto disso. E aí, um caso interessante é um e-book também chamado Case Studies in Collaborative Local Journalism, né? Estudos de casos de jornalismo colaborativo local, da Joy Jenkins e do Lucas Graves. Esse saiu pelo Instituto Reuters e Universidade de Oxford. São casos bem interessantes de projetos colaborativos, já que é uma coisa que a gente falou agora no final do programa. Está perdido aí nos prazos para envio de artigos, papers, inscrição de congresso? Acesse o dialéticas.com/agenda e conheça o Agenda Publix. Gil, qual que é a indicação para o ouvinte para chamada de publicação? Tá com saudade do congresso presencial, hein, minha filha? Acho que tá todo mundo, né? Porque, poxa, ninguém aguenta mais congresso virtual e aquelas monte de janelinha do Zoom para ficar assistindo as palestras. Mas vamos lá. A SOPCOM, que é a Sociedade de Comunicação de Portugal, está programando o seu congresso, que normalmente seria feito agora no final do ano, vai ser em janeiro de 2022, presencial. Temos um congresso presencial da SOPCOM, vai ser dia 19 e 21 de janeiro, na Universidade Nova de Lisboa. Até lá, você que está ouvindo o programa que está no Brasil vai conseguir vir. Em janeiro é mais barato do que no meio do ano, porque é inverno em Portugal, os preços vão estar mais em conta. Então, pense nessa possibilidade. Você tem que mandar um resumo da sua comunicação até o dia 30 de junho, e você encontra todas as informações sobre o congresso no site nosso. O nome do tema dessa edição é Comunicação e Disrupção, Desafios Culturais, Societais e Tecnológicos. Você encontra as informações mais no dialéticas.com/agenda. Bom, e gente, nosso programa vai chegando ao fim. E obrigada, Raul, pela participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. Valeu, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom
reencontrar vocês, né, discutir um tema tão pertinente. Espero que tenhamos outras oportunidades. Valeu mesmo. Nós lembramos mais uma vez que você pode participar do Dialéticas, você pode tanto discutir algum artigo que goste com a gente, quanto apresentar algum que tenha publicado em revistas indexadas. E esse, inclusive, vai ser o caso do próximo episódio. A Thalita entrou em contato com a gente e quer participar apresentando o próprio artigo. Conta aí, Gil, qual vai ser o tema? O assunto é revista. É um assunto que eu gosto. Da ilustração à tela da TV, a evolução da expressão artística nas revistas brasileiras. Está num e-book e é o artigo que a gente vai discutir na próxima semana. E a Thalita Magnulo é quem vai fazer a tese. O Dialéticas Podcast é uma produção independente de brasileiros doutorandos em comunicação em universidades europeias, com o objetivo de promover a divulgação científica a partir de debates sobre a produção acadêmica. Você pode saber mais sobre a gente no dialéticas.com ou nos acompanhar nas redes sociais, @dialéticas no Instagram e no Twitter. A gente e agora no YouTube. Pois é, conta aí, Gil, qual que é o endereço do YouTube? /Dialéticas Podcast. Não, dessa vez teve o seu nome completo, mas finalmente, né, YouTube? Você passou o nosso contato, a gente já tem mais de 100 inscritos, já estava na hora de liberar a URL personalizada pra gente. Excelente, você pode ver ou ouvir a gente, como a gente sempre fala. E na próxima semana aí, a gente volta com Gil. E Bela, antes de acabar o programa, a gente precisa dar uma explicação também. O Fábio Jardelino decidiu sair do programa. O Fábio Jardelino, que é estudante de doutoramento de comunicação na UB e fundador desse podcast, junto comigo e com a Isabela. As razões pelo qual ele saiu, ele vai explicar num áudio daqui a pouco. E desde já a gente quer dizer duas coisas. Primeiro, agradecer ao Fábio por esse projeto todo, né, cofundador e todo o tempo que ele participou do programa conosco. Desejar boa sorte nos projetos profissionais e acadêmicos ao Fábio também. E em segundo, avisar o ouvinte do Dialéticas, primeiro que a gente vai continuar com o programa e que a gente vai ter novidades sobre a composição da equipe em breve. Fábio, a palavra é tua. Olá, ouvintes do Dialéticas, aqui fala Fábio Jardelino e este é o meu áudio de despedida do programa. Pois é, infelizmente a minha participação chega ao fim aqui neste Dialéticas e eu vou explicar para vocês o motivo. Primeiro porque eu acho que é importante, né? Depois de mais de 50 episódios, um ano e meio de gravação semanal, eu sinto que vocês são parte do meu dia a dia. E agora, né, como toda despedida, também é uma despedida difícil para mim. Mas é uma despedida necessária. Principalmente porque eu não acredito mais no projeto Dialéticas. E eu vou explicar o porquê para vocês. Quando eu comecei o Dialéticas, lá no começo da pandemia, em meados de março de 2020, eu, o Giovanni e a Isabela tínhamos a ideia de fazer um grupo de estudo e comentar e gravar o que a gente estava falando. Num ambiente extremamente aberto, num ambiente respeitoso e num ambiente que a gente podia dar todas as nossas opiniões da forma que a gente quisesse. Tanto é que a ideia do programa ela foi toda baseada no processo dialético de Hegel, que é baseado em tese, antítese e síntese. Ou seja, a gente trazia uma ideia, a gente discutia aquela ideia e a gente sintetizava a conclusão que a gente tirou depois do debate. Essa era a ideia inicial do programa. A ideia do Dialéticas era trazer um conhecimento científico extremamente acadêmico e diluir ele numa linguagem popular. Para você que está fora da academia, que não acompanha esse processo científico de perto, ou não vivencia ele, poder entender um pouco desses descobrimentos científicos, desse conhecimento científico e usufruir dele no seu dia a dia. Pois bem, essa era a ideia inicial. E nesses últimos tempos, eu tenho falado muito com meus companheiros dialéticos, com o Giovanni, com a Isabela, e eu cheguei à conclusão que isso não estava acontecendo mais, pelo menos não ao meu ver. O programa, ao meu ver, começou a ter uma linha um pouco mais acadêmica, uma pegada mais professoral, que começou a me incomodar. Eu também sou professor universitário, eu também tenho a minha didática, né, de sala de aula, e eu sempre prezei por uma linguagem simples. Tanto é que se você que está escutando agora, você já foi um dos meus alunos, você vai lembrar disso. Eu já tive
vários comentários, por exemplo, dos meus alunos dizendo: ah, professor, eu gosto da sua aula porque a gente entende. E é isso que eu penso. Quando a gente fala em Paulo Freire, para mim, é isso que vem na cabeça. É trazer um conhecimento para o público. Porque não vale nada a pena ter um conhecimento e o público não entender esse conhecimento. Isso, para mim, não é conhecimento, no final das contas. Isso é um clubinho, é uma panelinha acadêmica. E eu não quero fazer parte disso. E eu senti, ultimamente, que o Dialéticas virou isso. Então, eu estou sendo aqui muito sincero e eu tenho certeza que os meus companheiros vão aceitar esse áudio entrar no programa justamente porque o Dialéticas é isso, é uma diferença de opinião. Mas eles vão ter as razões dele, como a gente já conversou aqui, e provavelmente depois desse áudio eles vão explicar também as razões dele. Mas, infelizmente, para mim, o Dialética já não faz mais sentido porque ele já não atende àquela premissa inicial de debate aberto, entende? De trazer opiniões científicas. Eu acho que a ciência é uma coisa linda. A ciência é algo que ela é baseada em fatos, em certezas. E a partir do momento quando a gente começa a maquiar fatos e trazer pontos de vista que não são científicos como sendo científicos, isso para mim me incomoda. Isso para mim começa a não ser mais ciência, entende? Isso pode até soar meio estranho para uma pessoa que vem de humanas e que tem como base a filosofia, mas para mim é mais ou menos assim que funciona. Nesse ponto, eu quero aqui novamente falar, eu acho que o Dialéticas, como o podcast, como a pegada inicial, ela já não existe mais. Então, como sendo voto vencido dentro do programa, eu preferi me afastar. Estou vindo aqui a vocês nesse áudio, até um pouco longo, talvez repetitivo, mas estou vindo aqui a vocês como uma obrigação e como um prazer de estar pela última vez, né, falando com vocês aqui diretamente e dizer que eu não sei o que é que vai ser no futuro. Provavelmente essa é realmente minha última participação do Dialéticas, mas, bom, quem quiser me acompanhar, quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida, quiser, sei lá, falar comigo, quer queira, onde seja, as redes sociais estão aí. O meu nome em toda rede social é Fábio Jardelino, não tem errado. Você escreve Fábio Jardelino, só vai ter eu, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto onde quer que seja, LinkedIn, eu vou estar por lá e você pode trocar uma ideia de mente aberta, tranquila comigo. E estamos aí. Eu continuo acreditando que o Dialéticas é um programa excelente. Eu vou continuar escutando. Adoro o programa. Eu simplesmente acho que ele já não é mais para mim, porque ele mudou aquela premissa inicial. Então, ele tem ainda uma pegada acadêmica. E eu gosto da pegada acadêmica. Eu acho importantíssima essa divulgação científica. Então, eu vou continuar escutando. E eu espero que você também continue escutando o Dialéticas e continue compartilhando com seus amigos o Dialéticas. E é isso, até uma próxima, tchau!